Vou tentar fazer essa apresentação mais dinâmica possível para tentar passar o conteúdo para vocês de um modo bem prático. O que nós vamos ver hoje aqui, né? Eu preparei esse mind map aí, quando eu mandei até para o Éder, ele até assustou, falou, caraca, maluco, você vai falar disso tudo aí? Eu falei, não, vai ser só um pouquinho. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do universo de assunto que eu poderia extrair para trazer para vocês lá, e hoje datado. Essa parte em preto aqui é uma parte surpresa que, quem sabe aí, o pessoal da Quecono me chama no que vem, eu posso falar para vocês, tá? Mas, infelizmente, nem acabei aqui nessa apresentação de hoje. Bem, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou explicar como funciona a Tado. A Tado é uma empresa que não atua aqui, ela atua na Europa. Então, eu imagino que a maioria não deva nem conhecer assim, que é a Tado, o que ela faz e tal. Então, para vocês terem ideia do que eu vou estar falando, de tudo que a gente atua, eu vou estar explicando um pouco como ela funciona. Pode ficar tranquilo que eu não vou explicar, não vou tentar vender produto para vocês, não vou fazer nada disso não, tá? É só para vocês verem todos os devices que a gente tem, como eles se conectam, como eles se comunicam, e aí sim eu vou partir para o que a gente tem aprendido. Então, depois disso, fabricação do produto. A gente passou por vários perrengues, vários desafios com relação à produção, a como montar, então eu queria compartilhar isso com vocês inicialmente. Depois, melhores práticas para o device em si. Porque não adianta só montar. Se você não tiver algumas boas práticas dentro desse device, vai acontecer de que você pode até queimar o seu device. E isso é uma experiência muito ruim para o usuário, para o seu produto final. Vou falar também de como a gente tem trabalhado com a Alexa e o Google Home, como a gente tem integrado, como está funcionando isso. E, por último, o back-end. Meu background é de back-end em si, então não podia deixar de vender meu peixe, né, gente? Afinal, foi meu ganha-pão. Quem sou eu? Isso aí, 10 segundos. Faço IF há mais de 10 anos, autor de livro, tenho certificação, sou um ex-blogueiro. Não existe ex-jogador de futebol? Sou um ex-blogueiro. Eu só vou voltar com o blog depois que eu aprender o alemão, então vou demorar mais um pouquinho. Atualmente, eu e a patroa moramos em Munique, e está aí um traje típico de nós alemães, assim, né? Que olha e fala, esse cara é alemão. Essa é a roupa. Bem, como funciona a Tado? Vamos começar agora a falar de verdade. Esses são os devices. Infelizmente não fica tão branco assim no meu monitor, mas aqui ficou. Esse aqui ó, é um que a gente acopla no aquecedor de água. Perdão, o que a Tado faz? Ela regula o aquecimento da casa. Aquecimento que eu digo, tanto a temperatura como a água, tá? E também pode regular o ar-condicionado. Mas o nosso maior mercado hoje é aquecimento, tá? Então, esse produto aqui, ó, é o que controla o boiler. A água sai quentinha e tal, é esse cara aí. Esse daqui é a que a gente chama de Internet Bridge, a ponte. É ele quem faz a conexão dos nossos devices com o nosso servidor. É ele quem provê a internet para os nossos devices. Esses carinhas aqui, ó, é o carro-chefe. Esses dois pequenininhos, você acopla no aquecedor. Então, se a pessoa quiser, ela pode ter só esse, por exemplo. Ele só acopla, e aí dali você já regula o seu aquecimento, pela internet e tudo mais. E esse cara aqui é o que fica na sala, um principal. Se você quiser também, aí ele fica controlando esses pequenininhos aqui. A vantagem de tê-lo é que ele consegue medir melhor a temperatura do cômodo, ele também já comunica com o boiler, esse carinha aqui do boiler, já passa os comandos, então ele é tipo como se fosse um agrupador de todos os devices da casa. Toda vez que você tem um boiler, você já tem que ter esses daqui. Certo? E esse daqui no cantinho, que não deu para ver, ó, mas daqui, é justamente o do ar-condicionado, que também tem basicamente o mesmo funcionamento do nosso aquecedor. Então, basicamente, esses são todos os devices que nós temos hoje. Como que funciona? O cliente pode virar e falar assim, ó, eu quero que todo dia, de meia-noite às 6 da manhã, o meu aquecedor vá para 22 graus, e durante o dia ele zere. Pronto. Todo dia a gente vai estar ligando o aquecedor da pessoa e desligando. Ah, mas eu quero que todo dia às 10 horas fique assim, mas quando eu estiver chegando em casa, eu já quero que esteja 22 graus. Então a gente já calcula a distância que a pessoa está da casa dela, quanto tempo ela leva, e a gente começa a fazer um aquecimento em escala. Para quê? Para economizar dinheiro da pessoa também, para não já ligar no máximo para a pessoa estar lá. Então, gente, a complexidade é enorme, mas a gente também está agradando. Porque hoje a gente está no topo lá da Europa com relação a aquecimento. Como assim? O que eu quero dizer está no topo?
Esses três caras aí, o primeiro é o sistema de eletricidade da Alemanha, da Espanha e da Bélgica. Agora, quando a pessoa já assina o aquecimento, eles já tentam vender esse nosso produto junto. Por quê? Para a gente é lucro, que a gente ganha dinheiro, e para a empresa é lucro, porque eles conseguem dados do aquecedor. Então, a gente fala, ó, esse aquecedor está começando a dar problema. Então, a gente já notifica eles e eles já conseguem ter uma noção do que está funcionando, o que não está. É tipo uma troca de duas mãos. A gente teve um aumento de mais de 600% de venda na Amazon. Então, só para vocês terem ideia, em um ano, o aumento de 600%. Foi uma curva assim. Ó. E, por último, nós estamos presentes fisicamente nas lojas da Apple e na Saturn. Saturn é bem grande lá e a Apple você já conhece. Então, se vocês entrarem na loja da Apple, está o produto da Tado lá. Então, isso é só para vocês terem uma dimensão do que a Tado está conseguindo fazer, onde ela está conseguindo chegar. Um tópico extra que eu queria falar, preocupações com o seu produto. Quando você está começando a entrar no mundo do IoT, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, seu produto afeta a casa do cliente. Ah, mas é lógico, eu estou colocando meu produto lá, você acha que eu não sei disso? Mas, por exemplo, eu falo com vocês, a Tado, ela vende aquecimento, então a gente faz o aquecimento melhor. E se o nosso produto der problema? Você já parou para pensar que pode ter uma mãe com um filho recém-nascido, o inverno lá de fora com menos 15 graus e o aquecimento estragar? Eu não acho que o pessoal ia ficar muito feliz com o nosso produto se isso acontecesse. Aí talvez você fale, eu só vendo um controlador de garagem. Beleza, e se estiver chovendo? Você vai querer deixar a criança na chuva porque o seu não tem um outro jeito de abrir o portão? Então, independente, nunca menospreze o seu produto. Tenha sempre em mente que você está entrando na casa de alguém. Então, você tem que fazer todo o possível para que, caso o seu produto tenha uma pane, o cliente consiga continuar usando o produto do mesmo jeito. No nosso caso, o maior problema é se acabar a internet. Como é que o cara vai conseguir controlar o aquecimento dele? Que pode cair a internet, certo? Outra coisa, sempre tem um plano B. Por quê? Parou de funcionar. O que eu vou fazer agora? No caso da Tado, os devices se comunicam via rádio. Então, se acabou, ainda assim a pessoa consegue controlar os devices lá dentro. E se a gente não tivesse pensado nesse plano B, o que ele teria que fazer? Ele ia ter que tirar o device, plugar o manual e ficar controlando o manual? Ele ia realmente xingar muita gente, a pessoa que teve essa ideia. Por último, nós podemos estragar o produto do cliente. Com essa questão da gente já pensar o seguinte, vamos começar a fazer um aquecimento antes da pessoa chegar, que aí a gente já começa a dar um calorzinho e quando ela chegar está perfeito. Só que, segundo a lógica que a gente fez lá, os cálculos que a gente tinha feito, por exemplo, então vamos ligar o boiler assim, vamos desligar quando chegar nessa temperatura, quando ele tiver... Se a gente ficasse ligando e desligando, a gente ia queimar o boiler da pessoa. Imagina, de novo, uma mãe com uma criança sem água quente. A gente ia ter o Johannes lá tristinho, chorando. Então, toda vez, gente, lembre-se do Johannes. Johannes é o nome alemão para José ou João, não sei. Mas toda vez, gente, lembre-se, porque você está entrando na casa de alguém. Se você fizer algo errado, você pode prejudicar alguém. E isso é ruim para a sua marca e, inclusive, para a pessoa. Porque talvez ela pode nunca mais usar um IT porque teve uma experiência ruim. Com relação à fabricação agora. A gente teve uma primeira fábrica e eles eram foi um pessoal muito solícito lá, que nos ajudou. Eles eram uma empresa de confiança, porque eles fabricavam peças eletrônicas de avião. Poxa, então se eu não vou confiar numa empresa que fabrica peça de avião, cara. Então, para a gente era maravilha, né? A gente chegou lá, o pessoal, muita gente boa, recebeu todo mundo. E, caramba, então vamos começar a produzir. Eles gostaram do nosso produto, rolou aquele match, caímos dentro, começamos a fabricar com eles. E depois, outra vantagem, né? É que eles eram perto. Gente, isso é uma coisa muito importante, você ter uma fábrica perto. Por quê? Muitas vezes você ainda não sabe muito bem como é que está funcionando a parte de peças. Ou muitas vezes eles não sabem também. Então é bom sempre estar perto, porque você pode dar um pulo lá com 20 minutos, meia hora. Pô, então vamos lá, é assim que funciona, tal, não sei o quê. Hoje, por exemplo, nossa fábrica é na China. A gente está começando a migrar para a China. Então não é fácil. A pessoa leva 13 horas de viagem para ir para a China. Mas como a gente já tomou nas costas essa experiência, tanta coisa, a gente já sabe o que passar para eles, como fazer, um script e tudo mais. Então, gente, para quem está começando agora, é muito importante isso aqui. Ter algo mais próximo. Se não for possível, tente online, tente algum modo de você manter essa proximidade com eles. Mas nem tudo são flores, né?
que pode ter dado errado? Primeiro, era difícil solicitar uma mudança. Ah, eu falei que é uma empresa que fabrica peça de avião. Uau, legal. Mas isso também é um problema. Por quê? Quando eles recebem um pedido de solicitação de fazer a placa, ou qualquer outra coisa, gente, ele era para daqui 5 anos. Então, ou seja, eles estão solicitando, porque o avião não fica pronto na hora. Sai todo o planejamento do avião, aí eles começam a solicitar tudo para ficar pronto, para só depois daqui 5 anos eles começarem a fazer o assemble de tudo. Então, o nosso produto era pequeno. Nosso produto era uma coisa pequenininha que você tinha que montar ali e está pronto. É na hora, assim. Na hora, assim que eu digo, não é uma coisa para daqui 5 anos. É algo que eu quero já começar a vender. Então, se a gente precisava mudar alguma coisa, quebrava com eles. Eles, opa, calma aí, cara. Você pediu essa mudança aí, tem nem uma semana. Como assim? Então, realmente, vocês têm que tomar cuidado com o negócio da empresa. Olhe a cadeia de produção delas. Quanto tempo leva para sair um device deles, ou pelo menos uma placa, ou alguma coisa parecida. Porque isso pode afetar vocês lá na frente. Outro ponto é, eles não teriam como crescer. Eles notaram, a minha empresa, hoje a Tado notou isso e pocou fora. Por quê? Porque eles viram que era uma empresa pequena, que eles não estavam dando conta direito. No início eles falaram que sim, não dá conta, pode mandar. E não deram. No primeiro sinal de fumaça, a Tado pulou fora. Então, é necessário tomar cuidado com isso, porque se o seu produto dá um boom no mercado, você tem que ter. E se você não tem o seu produto em estoque, isso é ruim para a imagem do produto. E por último, eles misturaram o serial number. O que eu quero dizer com isso? A gente passava todas as pecinhas e eles iam montando, certo? Eles fizeram uma bagunça que a gente achava que tal peça estava no produto A, tal outra peça estava no produto B. Você não tinha controle. E qual que é o problema disso, gente? Se você tiver que fazer um recall, você não vai ter como saber. Se você tiver que mandar um update, porque você sabe que aquele firmware que está naquele hardware precisa de uma troca, ou seja lá o que for, você não vai conseguir. Então, isso é muito complicado. Vocês têm que ter sempre um controle rígido das suas peças, de todos os identificadores e de tudo que você está montando. Isso é muito importante, vocês têm que tomar cuidado. Hoje a gente consegue ter esse controle fino, mas foi depois de tomar muita porrada, depois de ver que muito device saiu errado. E às vezes já montou, já fez tudo, é descartar. E isso é prejuízo e ninguém gosta de tomar prejuízo com isso. O que mais que a gente aprendeu? Eu coloquei essa frase em inglês, eles não se importam, porque eu ouvi isso do CTO da empresa umas 10 vezes. Eu sentei para conversar com ele, e em 30 minutos ele falou isso mais de 10 vezes, they don't care. Gente, é um termo que eu falei com ele. Eles são Lego players. Eles não estão aí para o seu produto. Eles não estão aí, caraca, eu tenho essa ideia aqui para o produto do fulano, deixa eu dar esse... Não. Tudo que eles querem fazer é, vou pegar isso, ligar com isso, está aqui, funcionou? Deixa eu ver, ele pediu para eu testar isso aqui, tá bom, tá pronto. Ih, deu erro. Ah, estourou alguma coisa, aconteceu isso? Eles não vão ficar assim, deixa eu analisar isso aqui para ele e tal. Então, o cuidado tem que ser da parte de vocês. Crie um script de teste bem feito. Tenha certeza de que o produto final é aquilo que você está esperando. Porque eles não se importam, eles só se importam em montar e entregar para você. Não estou falando que eles estão errados nisso. Eu estou dizendo que a responsabilidade do produto é sempre nossa. Não adianta achar que eles vão ser bonzinhos, que eles vão olhar, não, então vamos fazer assim. Não, isso não vai acontecer. Outra coisa é, tome cuidado com kits de parceiros. Pode parecer um negócio meio bobo, mas, por exemplo, a gente fechou contrato com a Apple. A Apple e tal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um kit customizado para a Apple. Pô, não é a Apple, né? Você está entrando mais de 100 pancadas de loja lá. Tomem cuidado, porque o seu fabricante, na hora que sair embalando tudo, às vezes eles não têm um cuidado que eles têm como você tem para colocar um pacotinho para a Apple. E às vezes isso pode atrasar a sua linha de produção toda. Por quê? Eles estão acostumados. Pega isso, coloca aqui, vai para o próximo, pega isso, coloca aqui e pega aqui. Agora tem a caixa da Apple. Gente, quebra a cabeça das pessoas. Porque tem que mudar todo um fluxo, todo um produto. Não estou dizendo para não fazer, mas estou dizendo para vocês sempre colocarem na balança o que tem que ser ou não aplicado para um cliente. Até que ponto vale a pena você customizar algo para um cliente ou não. Por último, sempre tenha um Product Design. É diferente você ter um UX Design e um Product Design. Eu não sou muito bairrista não, tá, gente? De falar assim, meu produto é o melhor, se vocês é o terrível. Não sou disso. Mas eu acho muito bonitinho os produtos datados.
Toda vez que eu olhava, caraca, mano, a pessoa que projetou isso é muito legal. E eu gosto. Às vezes eu ficava mexendo assim no UI deles, caraca, mano, que legal. Por quê? Porque a gente teve um designer de produto. Por que eu digo para ter isso? É uma pessoa com uma outra mente. Então, se vocês estão no início ainda, estão começando a pensar no design de produto, mesmo que seja um freelancer, contrate um, explique a ideia e espere um produto. Isso impacta muito. Por quê? A Tado ganhou prêmio de design de produto. Em que isso afeta? Quando você ganha o prêmio, você sai em revista, você sai na revista, seu produto tem propaganda de graça. Por que eu digo que é importante ter isso? Agora entra algo muito engraçado. Eu acabei de falar que eu preciso de ter um design de produto. A gente sempre teve um design de produto, desde da primeira versão. Hoje a gente está na terceira. A ideia do nosso produto era, vamos usar só o celular. Só o celular, a pessoa vai pegar o celular, a gente quer ser moderno, então vamos só mexer no celular. Beleza, a ideia é maneira, né? Afinal é tudo uma nuvem, estava sendo a pioneira no negócio, que os outros produtos lá eram para o Bluetooth. O Bluetooth é fraquinho, né, gente? Você tem que ficar lá perto do seu negócio, você não pode fazer do trabalho. Então essa era a ideia. Então vamos usar só o celular. Tinha só um botão. Ah, sabe aquele usuário meio topeira? Ele não tem como errar só com o botão, né? Só um botão. Você vai apertar, fez isso, vai desapertar, fez aquilo. Mas isso gerou problema. Infelizmente, o nosso designer lá não teve muita voz, né? Não ouviram e foi uma lição aprendida. Por quê? Tendo só um botão, o usuário não confiava no comando. Então o cara ia lá, apertava o botão, como é que ele vai saber que o negócio foi executado? Afinal, ele só apertou um botão. Não tem barulho, não tinha nada, era só um botão. Outra coisa o hardware pode ser mais barato. Então, é um trade-off. Por quê? Se você está exibindo alguma coisa na tela, já é um custo que você tem. Se você coloca uma animação, já é outro custo, porque tem que ter mais memória para rodar aquilo dali. Então, é sempre bom vocês alinharem o ideal do produto com o que o usuário espera com o custo do seu hardware. Talvez, não vai valer a pena você colocar um monte de luzinha brilhando, aquele negócio todo. Mas talvez venha valer a pena você só exibir um número, tipo, ou então um ok, ou então alguma coisa que dê a confiança para o usuário de que aquilo dali, aquele comando, foi executado com sucesso. Beleza? E se uma criança tiver acesso? Isso, inclusive, é uma feature que agora vai entrar na Tado. Por quê? Os nossos devices ficam no radiador, que é na altura assim. Ó. Então, qualquer criança, o nosso Johannes, poderia muito bem ir lá e começar a brincar com os negócios. Sempre tenham em mente, gente, não faça o Johannes chorar e não deixe o Johannes acessar o seu device. Como que eu posso dizer isso? Você não vai deixar? Você vai dar um choque toda vez que você detectar que é uma criança pegando o negócio? Imagine uma trava. Façam algum jeito, pensem. Por exemplo, o nosso é de rodar. O que a gente poderia fazer para travar? Ah, já que é para o celular, eu poderia muito bem ter um botão que ativar a trava de criança. Então, se alguém rodar lá, nunca vai mexer. Lógico que isso é um caso específico da Tado. Cada um tem o seu produto aqui. Mas é algo a se pensar. Porque imagina se tem um irmão mais novo, o bebê está dormindo no quarto, o irmão mais velho vai lá e desliga o aquecimento do quarto. E aí? Você vai deixar sua criança dormir num quarto a 17 graus? 16 graus, 13? Que eu já peguei 13 graus no meu quarto. Não dá. Se nem eu que sou adulto consigo, imagina um bebê. Então sempre tenham isso em mente, tá, gente? Sempre pode haver uma criança. E se a criança colocar a mão naquilo, o que pode acontecer? Imagina se for uma trava da porta. Imagina se for uma trava do portão. Imagina se for algo de comprar na internet. Ah, eu tenho um botão aqui mega legal que você vai sempre comprar. E aí, qual o impacto disso lá na frente? Então, sempre, lembre-se do Johannes, tá, gente? Vamos começar agora a falar dos devices. Uma coisa que eu pensei em fazer para os devices foi, quer saber? Já vou chegar falando dos podres. Porque eu já vou chegar falando dos podres, que todo mundo acha, deve ser uma empresa muito boa, não faz nada de errado. Então não, já vou chegar falando de 2 bugs hoje. Nosso bug 1. A gente trocou a versão do compilador. Vamos usar uma versão nova e tal. Beleza. Começamos a compilar, tal. Além de alterar a versão do compilador, colocamos uma feature. Já que a gente vai dar um update no firmware, já manda o trem compilado na versão nova com uma nova feature. O que tem de mais, né?
a gente fez a release na versão velha. Ou seja, a gente trocou o compilador, a gente desenvolveu tudo na feature usando a versão nova. Na hora de compilar e mandar o firmware, a gente fez isso na versão velha. Resultado, tinha um bug que só acontecia na versão velha. O que a gente aprendeu com isso? Sempre utilizar teste de integração. Então agora lá na Tado, a gente tem um CI todo completo com o Jenkins, e a gente tem um painel enorme com todos os devices, inclusive os velhos, tá? Porque a gente dá suporte aos velhos, e os novos. Que aí a gente pega essa versão nightly build, então toda noite a gente pega o que está no master, joga lá e testa. Se deu algum problema, na hora já é reportado no outro dia, o pessoal já começa a trabalhar. Por que é importante ter esse teste de integração? Gente, a gente tem que ter em mente que um update errado pode queimar o device do usuário. A gente pode fazer algo que dá um estouro de memória e nunca mais a gente vai conseguir mexer naquele cara. Então, isso é algo a ser levado em consideração. Tomem muito cuidado. Outra coisa, fazer release menor. Tá certo que é só um firmware, é coisa interna e tal. Não tem necessidade de você fazer 3 updates de coisa grande ao mesmo tempo. Faz picado. Para que você quer mandar uma porcada de coisa? Isso aplica até para o back-end, front-end, desenvolvimento com a Alexa. Vai de pouquinho em pouquinho. Ainda mais que você está falando de device, hardware, que tem memória limitada, aquelas coisas que podem ser afetadas. Então, ao invés de mandar... Esse foi um erro nosso. Mandamos a compilação, tipo assim, um novo compilador, não teve alteração de código. Então, qual o problema de fazer um outro release? Nenhum. Mas não. A gente acabou... então... Deixa que a gente manda depois e vamos adicionar uma nova feature. Então toma cuidado, tenha esse feeling de, opa, isso aqui pode dar muito errado, tá? Foi. Bug 2. Atualizar o firmware. Vamos fazer uma nova atualização? Pá, beleza, maravilha, fizemos o código, foi. Quando chegou no nightly build, o device morreu. Eita, o que aconteceu? A gente não estava tratando de um certo valor null lá. Isso aí não entra em detalhe, não. Chegou um valor null, estava dando erro. Então, o que a gente fez? Né? Lá, o pessoal pensou, sou malandro, se deu erro no update do device, vamos começar de novo. Então, a gente tem 2 partições dentro agora a gente tem 2 partições. Uma dá o update, uma é atual, perdão, é a que tem o código atual, o firmware atual rodando. E essa outra partição aqui recebe o update. Na hora que acabou, ela toma conta e essa aqui fica desativada. Então, a gente sempre brinca desse jeito. Então, essa que estava rodando baixou. Na hora que essa daqui começou a rodar, deu erro. O que aconteceu? Ao invés de limpar e começar de novo, a gente usava outro espaço de memória. E deu erro. O que a gente fez? Outro espaço de memória. E deu erro, outro espaço de memória, até estourar a memória do device. E se vocês forem reparar, eu não vou ter como nunca mudar, porque eu já estourei o espaço da memória. Então, esse foi um erro bobo, mas como que esse erro poderia ter sido pego? Teste unitário. Então, além dos testes de integração, a gente começou a fazer teste unitário. Teste valor, teste o input que vocês vão estar colocando, o que pode receber, o que não pode. E sempre separe o espaço, essas partições. Porque isso é a melhor coisa, gente. Eu tive que fazer um if lá um dia desse e foi a melhor coisa. Por quê? Você sabe que você vai ter sempre a velha rodando. Se a nova der algum problema, você dá rollback. Nossos aparelhos, eu até esqueci de colocar aqui, ele tem um botãozinho que você pode dar reset para a versão de fábrica. Então, se não tá, como não está escrito aqui, eu vou falar, sempre tenha um jeito de resetar para a versão de fábrica. Que é justamente isso. Se o seu firmware deu algum problema colossal, se o cara resetar na próxima versão que lançarem de firmware atualizando, já vai vir sem o bug, o cara dá um reset, atualiza e acabou o problema. Outra coisa, comunicação. A gente usa o COPE. O Marcelo aqui falou do MQTT, que é uma outra, eu vou até citar no final, mas lá a gente usa um COPE. É só um modo de comunicação. Ele tem um payload reduzido, é binário. Então, tipo assim, não vai aquele tanto de coisa que vai no request HTTP. Então, tipo assim, o JSON é maior do que esse request, para vocês terem ideia. E o JSON já é reduzido.
Mas por quê? Como a gente está falando de device, a gente tem memória reduzida, então é melhor você ter um processamento melhor, tratar os dados com informações menores. Então, nesse caso, ele vale mais a pena para a gente. O conteúdo é binário, ele alinha bem com a HTTP, porque ele tem os mesmos conceitos. Então, ele tem post, put, delete. Então, vale a pena. A pessoa que já tem uma noção de REST, apesar de não ser HTTP, ele vai ter a noção do como funciona o COAP em si. E isso aqui foi o que o pessoal me falou, tá, gente? Fácil de fazer debug. Eu não sou desenvolvedor de hardware, mas na hora que eu vi aquelas telas, eu não entendi nada. Prometo para vocês. Mas na hora que eles falaram que era fácil de fazer debug, eu acreditei e falei, vou levar isso para os amiguinhos, porque quem trabalhar com isso, na hora que bater o olho, eu espero que tenha a mesma impressão. Eles falaram, cara, é muito fácil de fazer debug, a gente olha aqui com o Wireshark, já bate o olho e já sabe o que é. Eu falei, maravilha, acredito em você. Então, pode acreditar lá, tá, gente? E uma outra opção para quem quiser é esse MQTT aqui, tá? Vocês podem olhar, é uma outra abordagem, como foi explicado aqui antes, é pub e sub, então é diferente. O COAP funciona mais como se fosse um REST da vida, tá? Continuando, última parte do device, memória. Isso é um problema constante, por quê? Tudo que você faz afeta a memória. Ah, olha só, acabamos de fazer essa nova feature, você vai mandar uma lista inteira de usuário para o device. Oi? E a memória dele, como é que vai fazer? Vai caber isso tudo? Vai conseguir segurar isso tudo? Então, a memória é sempre algo que é um papo constante deles. A memória, um bom uso da memória, pode fazer um hardware mais barato. Hardware mais barato significa, não estou falando um produto pior, hardware mais barato. Porque você não vai precisar ter um device com a memória tão grande. Com isso, seu hardware fica mais barato, pessoas podem comprar mais. Fica mais acessível ao público. A gente não usa algoritmo complexo. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo ou pensando, a gente não fica usando, pô, vou usar um sorte aqui, sorte invertido, reverso ao quadrado é ao cubo. Não, gente, não precisa. O que eu perguntei isso para eles, o que eu achei mais legal foi essa resposta, você tem que gostar de multiplicação. Por que gostar de multiplicação? Ah, eu vou receber uma string com tantos bytes, e isso é vezes 2, então vai dar tanto. E aí você já sabe quanto de memória que você está alocando para aquela feature. Então, é mais importante você ter na sua cabeça a estrutura de dados que você está segurando do que ficar preocupado inteiro em colocar um código louco, um padrão novo por aí. Isso foi uma coisa que o cara falou que eu fiquei pensando muito. Quanto de memória isso custa? Pelo menos a gente que trabalha, quando trabalho com back-end, tem que fazer load disso no banco de dados. O máximo que eu faço é uma paginaçãozinha lá de 100 em 100 e vamos embora. Tem quanto? Tem só 3 mil? Deixa eu puxar tudo na memória. Gente, para quem está desenvolvendo com device, sempre tenha em mente. Nós vamos fazer essa nova feature que se o cara apertar 2 vezes agora, vai acontecer isso aqui. Isso é memória gasta. A resposta que você está recebendo, você vai armazenar isso? Se sim, quanto de memória isso custa? Então, isso é algo a sempre ter em mente, porque se você estoura a memória, é capaz de você perder o device. Não perder para sempre. O cara vai ter que dar um reset na memória, na versão de fábrica e voltar com tudo. Então, tomem cuidado com a memória que é utilizada. Vou entrar agora no tópico, falar um pouquinho do Alexa e o Google Home. Não cheguei a comentar aqui não, mas hoje a gente foi early adopters, nem sei se é assim que fala, a gente foi um dos primeiros a começar a utilizar a API da Alexa e Google Home com relação ao aquecimento. Então, com isso, hoje a gente é parceiro deles. Então, é comum a gente ter reuniões com o pessoal do Google e da Alexa, e eles perguntam para a gente, o que vocês acham que está funcionando? O que não está? Que feature que vocês gostariam? Mas, no início, a gente começou com o IFTTT. Eu não sei falar isso daí. IFTTT. O que é isso? É if, this, then, that. É uma API que você configura diversas coisas, altamente customizável, para você determinar algumas ações. Por exemplo, if está chovendo, então mande e-mail para o meu filho falando, saia com guarda-chuva. Você pode configurar isso. Você pode configurar uma pancada de coisa. Então, foi a primeira ponta nossa de entrada, foi o IFT. Por quê? A gente começou com eles, com uma ideia de já ter algo separado, e depois partir para o Alexa e Google Home. Mas a estrutura dele, no nosso código, é exatamente igual ao que é do Alexa e Google Home. Então, foi a lição aprendida. Por quê? A gente começou com a Lambda.
Porque o Alexa hoje só fala com lambdas. Então a gente teve que ir por esse caminho. E aí veio o primeiro problema. A gente fez com Java. Gente, eu não estou falando que Java é o problema, tá? Eu gosto muito do Java. Mas por que o Java é um problema? Vou falar no próximo slide. Por quê? Isso aqui foi o erro, isso aqui foi o acerto. JWT é um header que a gente manda, que é criptografado lá, e já vai todos os dados do usuário que você pode colocar. Então, por exemplo, já vai o ID da casa, quantos aquecedores ele tem, e isso é muito bom. Se vocês estão desenvolvendo alguma coisa hoje, dê uma olhada no JWT, tá? Isso vale a pena, a gente está usando até hoje, a gente não pensa em substituir. É tipo, o cara fez a autenticação, volta e com isso ele já consegue continuar com a pancada de dados. E toda vez que vem um request com esse header, a gente já sabe quem é a pessoa, tudo que ele tem, o que ele fez, o passado, o presente e o futuro. Então, aqui nós temos uma derrota e uma vitória. A derrota não é o Java, tá, gente? Em si. Vou explicar por quê. Cold Start. Cold Start é o processo do Lambda de carregar tudo em memória para depois rodar. Alguém já conseguiu pegar aí o que é o problema do Java? Era muito lento o Cold Start dele. A performance do código era a mesma, tá, gente? Então, tipo assim, processamento, informação que chegava, saía, pau a pau. Mas o problema era o Cold Start. Por que é um problema? Porque o Alexa e o Google Home podem dar timeout. E ele estava dando timeout. Então, qual foi a nossa primeira solução para isso? Ah, tá. Antes de falar a solução. A gente teve um misleading docs. Acho que vocês não vão ter esse problema mais. Mas como a gente estava sendo early adopter, tinha muito documento que falava, faça A. E na verdade era B. Então, pode ser que quando vocês comecem a fazer, ainda tenha algum cheiro, algum resquício desses problemas lá de documentação inválida. Não inválida, mas falando, vai funcionar por 10 segundos o token, e na verdade funcionava por 5. Com isso, a gente baseava em fatos que não eram verdade. Então, quais foram as soluções? Primeiro, reescrevemos usando o Node. Acabou o problema do Cold Start. Acabou não, reduziu. Reduziu o Cold Start e a gente não estava tomando mais timeout. Qual foi a outra vantagem? Utilizar TypeScript. Por quê? Poderia ser Node, poderia ser Python, mas a vantagem do TypeScript para a gente é que a gente tinha um modelo tipado. E isso para desenvolvimento é muito bom. Não sei aqui quantos são fã de alguma coisa tipada, eu gosto pessoalmente. Então para a gente era muito bom, porque você tem tudo tipado, você quebrou aqui, quebra lá na outra ponta, você já sabe em compile time. É gosto, tá, gente? Mas para a gente, a experiência foi muito boa. A gente tem uns códigos rodando em Python lá e não foi para frente. Python, isso. Não foi para frente. Não estou falando mal do Python. Só estou dizendo que o TypeScript vingou mais, porque nossa escola lá é Groove, com Java, então a gente preferiu manter do lado tipado da força, tá? Aí, com isso, já começaram a entrar os novos docs, que inclusive a gente começou a sugerir, ei, isso aqui está errado, isso aqui não está funcionando. Mas isso só com parte de aquecimento, tá, gente? Com a parte de comunicação de API deles de aquecimento. Por último, tem essa feature que a Amazon lançou, X-Ray. É muito útil para quem está trabalhando com Lambda, e é ela que você consegue debugar todo o seu Cold Start. Então, depois que a gente começou a trabalhar com Node, que já estava rápido, a gente começou a ver o que estava demorando, a gente começou a limar um monte de biblioteca. Não preciso disso, não preciso disso, isso pode ser tirado. Nosso Cold Start está bem mais rápido. Eu não sei te falar os números exatamente, mas a gente não está tendo mais problema de timeout lá. E o produto está rodando assim, numa velocidade muito boa. E, olhando para o futuro, coisa que a gente tem pensado. DynamoDB to Outscale. Hoje a gente tem o DynamoDB acoplado nas nossas lambdas, para armazenar algumas poucas informações. Mas a nossa maior preocupação é, imagina no Natal, vendeu aquela pancada de Alexa e Google Home. Um monte de gente já quer testar, colocar o dado para funcionar, para mostrar para os amiguinhos. Aí, hey Google, turn off my heating. Aí todo mundo, Imagine se todo mundo fizer isso no dia 25. A gente tem que ter um auto-scale. E o DynamoDB agora, ele pode ser com auto-scale, tá, gente? Então vocês podem colocá-lo para escalar junto com o seu projeto. Porque a Lambda, né, já é auto-escalável por conta própria. Agora o DynamoDB também. Você fala, eu quero que esse cara também escale sozinho. E pronto. Você pode dormir o Natal tranquilo, que vocês não vão receber uma ligação. Usar Local Sum e não Express. Com o Node é muito comum a gente usar essa biblioteca chamada Express para desenvolvimento. Aí agora nós temos o Local Sum.
é algo que vale a pena ser testado. A gente está aprendendo a começar novos projetos usando o Local Sum. E por último, REST não ao pé da letra. Eu não sabia nem como colocar isso. Porque geralmente a gente vende o REST seguinte, se eu preciso da informação da casa, eu vou lá e faço um get homes e d1. Agora eu quero saber pessoas que moram na casa, então /homes, /d1, /people. Isso para a gente não é muito bom. Por quê? A ideia é de que o usuário dê um comando e a resposta já venha na hora. Então, quanto mais demora, a sensação dele é de que não é um produto assim muito confiável. Então, vale a pena, para quem ainda não usa tipo um GraphQL ou qualquer outra coisa da vida, pensar o seguinte, deixa eu quebrar um pouquinho o REST aqui e fazer um /Alexa/home. Porque aí eu já retorno home, pessoa, tudo que precisa num pacote só. Fala, Alexa, está aqui, ó. Em vez de deixar ele ir lá fazendo request picadinho, já mando tudo e entrego, está aqui. Por quê? Pensa que o usuário está ali, ele está falando, hey Google, ele quer uma resposta na hora. Ele não quer saber se você tem que fazer 3 requests para juntar tudo. Então eu acho que nesse caso, gente, vale a pena vocês abrirem um pouquinho de mão do REST aí e ser mais feliz. E o back-end? O que nós devemos ter em mente quando a gente fala de back-end? Primeiro, o hardware é limitado. Não o hardware do back-end, o hardware do seu device. Então, tem um padrão um conceito de desenvolvimento que chama Tell, Don't Ask. Então, ao invés de você deixar o hardware receber aquele monte de informação para ele tomar decisão, dá ordem para o hardware, mostra quem é que manda. Fala aí, hardware, começa a fazer isso aqui. Aí, hardware, desliga aí, mano. Aí, liga agora. Obedece o que eu estou mandando. Então, ao invés de você mandar e colocar inteligência dentro do hardware, coloque no hardware mais inteligências de consulta, de tipo, o que eu tenho que fazer agora? É só isso ou é aquilo? Não deixe que ele fique tomando decisão. Por nosso caso, se tiver hoje a 15 graus e tiver indo fazer sol, deixa eu desligar o aquecedor. Não, não é isso. Manda essa ordem do back-end, porque o hardware é limitado. Ele não tem que ter muita memória. Ele tem que só obedecer comandos. Tem que ser aquela coisa assim, ó. Para mim, o hardware ainda tem que ser mais burro do que uma UI web. Tem que ser aquela coisa, obedeça, qual o seu estado, obedeça, qual o seu estado. Outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente, o firmware pode ser velho. Por quê? Por exemplo, hoje a Tado fabrica sei lá quantos mil devices. E ele vai com a versão, vamos supor, hoje está na versão 10. Aí, passa 3 meses, a pessoa compra com a versão 10. Se você não der suporte ao firmware velho, vai dar crash no device. Na hora que ele tentar conectar no seu back-end, você vai falar, opa, peraí, você não é versão 30 mais não? Pô, você está velhinho, hein, parceiro? Então foi mal. Uma coisa que a gente faz é, assim que o device é conectado, ele já checa se tem update e começa a fazer. Mas isso não pode parar o usuário. Porque se isso parar o usuário, vai ser uma experiência muito sucks. Por quê? Liguei, puf, atualizando. Caraca, aí o cara vai ter que esperar. Se a internet estiver ruim, se o filho estiver baixando um torrent lá, ou estiver jogando alguma coisa, ele vai ter que ficar lá esperando. Aí, se for o caso, coloca até aquelas musiquinhas de telemarketing, né? Porque você vai fazer o quê, mano? Você tem que deixar o cara rodar. Então, no caso datado, o que a gente faz? O cara ele já pode fazer tudo. Ele já pode começar a configurar os devices dele, ligando, e em background a gente já está atualizando o firmware. Tenham isso em mente. Você sempre vai ter um firmware velho. Eu tive que fazer um remendo lá no código para um firmware menor do que a versão X, porque tinha um erro nele. E é mais fácil você fazer o fix no servidor do que mandar para o device. Então, desenvolvedor marrento para back-end não rola. Daquela coisa, não, o erro é do... A gente sempre gosta de falar que o erro é do back-end, né? Do front-end. Não, o erro é do front-end. O cara colocou o Z-index errado lá na página, o erro é dele lá. Se tiver repto aí é muito ruim, coisas assim. Não é o correto, gente. Sempre pegue e fala, cara, então peraí, eu posso resolver isso do lado do back-end? Posso. Deixa eu fazer meu if aqui e vamos ser felizes. Com isso, tem mais um detalhe, overlap de eventos. Por quê? No caso datado, a gente detecta se a pessoa está chegando em casa, se ela tem algum agendamento pronto, se está acontecendo algum evento da temperatura. Então, a gente tem muitos eventos.
a gente tem que tomar cuidado. Toda vez que for criado um novo evento, pense se esse evento pode dar overlap com algum outro. Porque o que estava acontecendo? A pessoa chegava em casa, a gente disparava o item, mas a gente olhava o schedule e dava overlap. É porque acontecia na mesma hora, gente. É cenário de desastre, mas aconteceu, não adianta. Então, tome cuidado. Isso foi uma lição que a gente aprendeu. E toda vez agora que a gente tem uma reunião, peraí, isso aí pode entrar em conflito com alguma coisa? Então, sempre pense nisso. Outra coisa, NoSQL para tudo. Nem sempre NoSQL é a solução. Tem gente que já vai começar um projeto, mete o NoSQL, MongoDB. Então, o cara tem até tatuagem assim de NoSQL. Às vezes não é a solução. Você tem que entender para que aquele banco serve. Qual a função dele. Para qual caso que ele é melhor. Por exemplo, a gente está usando um chamado InfluxDB. Só por curiosidade, quantos aqui já ouviu falar do InfluxDB? Muita gente, que bom. A gente está usando ele. Por quê? Porque a gente precisa ter umas métricas lá, por exemplo, quantas horas de sol a pessoa teve naquele dia. E se a gente tivesse ido com qualquer outro banco NoSQL, a gente teria se lascado. Porque é muito mais fácil hoje fazer isso com InfluxDB, com até mesmo banco relacional. Então tome cuidado antes de você simplesmente já cair com a mão na massa. Eu sei que dá vontade, é uma tentação e tal, mas a gente tem que ficar sempre atento a isso. Coisas que facilitam. Ter um servidor só para conexões. Então hoje o nosso servidor, ele é diferente. A gente tem um back-end, que é o cara que recebe o REST, faz tudo que tem que fazer, mas a gente tem um outro que é a conexão com os devices. Por quê? Se a conexão com o device escalar, é só esse cara que é afetado. Se o nosso back-end principal, alguém fizer um deploy lá e quebrar tudo, nossos devices continuam conectados. Então sempre tenham 2 servidores para isso. Um que vai sempre falar com seus devices. Outro que vai sempre ser o responsável REST da vida. Tanto que esse nosso que é conectado com o device, eu já nem sei quando foi o último deploy nele com relação a novas coisas. E ele está lá estável, com mais de uma pancada de muitos, eu não posso falar números, mais de 5 mil, tantos mil devices lá conectados. E não dá problema. E quando chegou o Natal lá, que teve uma onda maior de conectados, ele escalou sozinho, foi suave. Só para vocês terem ideia, em setembro foram mais de 3 mil novos devices conectados por dia. Isso não afetou a gente. Como diria o Lula, né, foi uma marolinha. Bateu, foi embora, acabou, não teve problema. Mas se fosse um só servidor, que recebe request web, request do Alexa, request sei de quem, e ainda tem device conectado, a coisa poderia ter sido diferente. Então sempre separe, tá, gente? A gente fez um self-DDoS. O que é isso? Vou contar uma historinha para vocês. Meu pai é aposentado, mora na roça. Deve ter o quê? 3 meses isso. Ele felizão, vou começar a fazer trabalho da roça agora. Foi martelar alguma coisa lá, tinha um pedaço de madeira. Aí eu chego lá na casa, ele está com a mão assim, toda cheia com a pomada. O que foi, pai? Martelei minha mão. Isso é um self-DDoS. Por quê? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, implementando uma feature, e a gente está martelando a própria mão e não percebe. Um exemplo nosso. Pessoal do mobile, a culpa nunca é do back-end, né? Eu amo falar isso. Pessoal do mobile fez um negócio. Se eu fiz um request, o token dá inválido, vou tentar de novo. Mas às vezes, acontecia casos da senha do cara ter mudado, alguma coisa assim, e ele não dava prompt para o usuário. O fedorento ficava disparando no nosso back-end. Aí você fala, é só com um cara. Beleza, no início foi um cara, depois foi 2, depois foi 3, depois foi 4. Gente, derrubou o nosso servidor. A martelada na mão. Outra coisa foi um parceiro. Ele começou a fazer um teste, foi para casa, esqueceu o teste ligado e ficava disparando a autenticação o tempo inteiro. O que aconteceu? Eu recebi uma ligação 3 horas da manhã porque eu estava de plantão no dia. Aí você sabe a felicidade que a gente fica. Agora, a gente chegou em 2 soluções muito boas. A primeira, um login separado com Lambda. Porque a gente usa o Spring Security com Bcrypt. E a ideia é que sempre demore. Estando certo ou não, sempre tem que levar ao mesmo tempo, com relação a ataque, segurança e pá. Então, jogando isso para um Lambda, a gente fez em combinação com Hystrix. Quem não conhece, é tipo um semáforo do Netflix. É excelente. Por quê? A gente separou isso no API, o Hystrix fala, hey, chegou isso aqui. E ele começa a ir para Lambda.
Chegou, voltou e vai. Só fica nisso. Se chega muito request e aí a gente começa a falhar nessa ponta, o Histrix aborta, mas para quem já está logado, continua funcionando. Então, é algo muito bom, que se vocês tomarem um ataque de DDoS ou um self-DDoS, isso é uma solução muito boa. Nunca se esqueça do Tell Don't Ask, ou seja, dê a ordem para o seu hardware, nunca fique perguntando, nunca deixe seu hardware perguntando. E, por último, configure o hardware sempre para fazer pooling. Sempre. Nem que seja de meia hora, 40 minutos. O nosso hoje é de 20 em 20. Por quê? Se mandou um comando, o usuário foi lá no device e mudou alguma coisa, e isso não refletiu no back-end, por exemplo, inverter o caso. Desculpa, vamos inverter. Se o cara tinha alguma coisa agendada, a gente mandou o comando e por algum motivo esse comando não foi aplicado, é falha o seu sistema. Então, esse pooling é como se fosse um fallback. Ele vai bater lá, ei, qual o estado que eu tenho que estar agora? É ligado ou desligado? Se por algum motivo, por alguma catástrofe lá, deu errado, na hora que bater ele vê, opa, eu tinha que estar desligado, foi mal aí, deixa eu desligar agora então. Sempre tenha um plano B, gente. Sempre. Por hoje é só. Eu não deixo Twitter, não deixo Facebook, porque eu sou meio das cavernas, tá? Então, LinkedIn é o lugar mais fácil de vocês falar comigo. É só mandar a mensagem aqui, /in/Ebert. Vocês falam comigo, eu respondo. Desculpa, mas eu não sou de Facebook, não sou de Twitter. Tem mais de ano que eu não entro naqueles trem. Às vezes eu mando o LinkedIn postar lá para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou prometer conversar muito aqui hoje, porque eu ainda estou de jet lag, 5 horas de fuso horário, eu ainda estou quebrado. Mas amanhã também eu vou estar por aqui, a gente pode trocar um papo, eu posso conversar, explicar coisas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e continue aproveitando.